Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao TV Sintese. Dia 19 de agosto, terça-feira passada, o Brasil lembrou um capítulo doloroso de sua história recente. A Chacina da Sé, ocorrida em São Paulo entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, quando 7 pessoas em situação de rua foram brutalmente assassinadas e outras 6 ficaram com sequelas permanentes. O episódio escancarou a face mais cruel da exclusão social. A vida de quem não tem onde morar sendo tratada como descartável. Não por acaso, essa data foi escolhida para marcar o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua. Ao longo das últimas décadas, esse grupo cresceu em proporções alarmantes, impulsionado pela desigualdade, pelo desemprego e pela falta de políticas públicas eficazes. Nas grandes cidades, vemos diariamente a multiplicação de barracas em calçadas, viadutos ocupados e famílias inteiras sobrevivendo em meio ao abandono. Por trás de cada rosto, uma história interrompida. Gente que perdeu trabalho, vínculos familiares ou simplesmente a esperança. Esse assunto exige sensibilidade, mas, sobretudo, compromisso. Por isso, hoje, o nosso programa abre espaço para refletir os caminhos possíveis para enfrentar essa realidade que insiste em nos desafiar. No quadro O Fato de Fato, vamos conversar com a assistente social da Associação Bom Pastor, Rosivânia Ramos Barbalho. Então, não finja que isso não tem a ver com você e fique aí. Está no ar, TV Sintese. Como diz o velho ditado, quem não luta por seus direitos acaba perdendo até o que já conquistou. E é com isso em mente que abrimos o programa de hoje. Vem aí o quadro O Direito é Seu. Queridos professores, queridas professoras, depois de décadas dedicando-se à educação, tudo que ela queria era garantir os seus direitos antes da aposentadoria. A Justiça de Sergipe suspendeu a exoneração de uma professora da rede municipal de Lagarto que recorreu à Justiça para garantir seus direitos antes da aposentadoria. Ela solicitou o uso de 7 licenças-prêmios acumuladas, mas não teve resposta da Prefeitura. A decisão determina que o desligamento só pode acontecer após a conclusão do processo administrativo e desde que o município pague as verbas devidas, como a indenização pelas licenças não gozadas. O caso segue orientações do Tribunal de Contas do Estado, que reforça a necessidade de respeito aos direitos dos servidores e análise individualizada em situações como essa. A decisão também está alinhada ao entendimento do STF e do STJ, que autorizam o pagamento em dinheiro quando benefícios como licenças-prêmios não são usufruídas. A liminar evita que a exoneração aconteça sem o devido processo legal e protege o direito a compensações conquistadas ao longo dos anos de serviço. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O Cine Resistência desta semana traz o filme inspirado na obra de Jorge Amado, Capitães de Areia. O filme narra a vida de meninos abandonados que sobreviveram nas ruas de Salvador
liderados por Pedro Bala e vistos pela sociedade apenas como delinquentes. No trapiche onde vivem, eles enfrentam fome, violência e preconceito, mas também constroem laços de amizade e resistência. A chegada de Dora, a única menina do grupo, transforma a rotina dos garotos e revela que, mesmo na dureza da rua, ainda há espaço para afeto e humanidade. Para assistir a essa obra de arte, basta ir ao YouTube e colocar o nome do filme: Capitães da Areia. Para essa entrevista especial deste sábado, como anunciamos na escalada do programa, recebemos Rosivânia Ramos Barbalho, assistente social da Associação Bom Pastor. Ela atua na linha de frente do atendimento à população em situação de rua, acompanhando de perto suas demandas e enfrentando os desafios diários dessa realidade. Rosivânia vai nos ajudar a enxergar a situação de rua como ela é. Vidas que seguem expostas ao relento, tentando se equilibrar todos os dias na corda bamba da sobrevivência. Boa tarde, Rosivânia. Seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde. Para mim é uma alegria imensa, né, estar aqui e também falar um pouco dessa pauta que é tão ausente, né, nas mídias, né, nas internets, sobre essa população de rua que, para mim, há mais de 40 anos que trabalho, né, com esse público, para mim é muito importante, né, estar aqui, principalmente nessa data. Então a gente aí vai ter muita coisa a aprender com Rosivânia. Rosivânia, dia 19 de agosto, terça-feira passada, foi instituído pelo governo federal como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. A data, ela marca uma tragédia simbólica em nosso país, que é a Chacina da Sé. O que essa lembrança nos diz sobre a forma como a sociedade brasileira enxerga, ou melhor, não enxerga a população em situação de rua? Então, voltando a essa história, que é o marco que realmente leva hoje a essa promulgação da lei em relação ao Dia da População em Situação de Rua, o que a sociedade enxerga ainda, né, é a invisibilidade, ainda não enxerga, mas o poder público tem avançado. Então, como aconteceu essa chacina, os movimentos da própria rua se uniram e a partir daí começaram a lutar por políticas públicas, por visibilidade, por respeito principalmente, né? Porque isso foi o que a gente chama hoje de aparofobia, né? É essa aversão à pobreza. E geralmente são extremamente estigmatizados pela questão de estarem na rua como ou viciados, ou como marginais, ou como drogados, ou como bandidos. Então ainda a sociedade os enxerga dessa forma, infelizmente. Como é que essa população de rua vem sendo assistida pelo Estado? Tanto a nível municipal como estadual, existem equipamentos voltados especificamente para esse público, mas o que trouxe isso foi a pandemia. Né? Porque não é algo recente. Isso. Antes, como a própria assistência social, que eu também faço parte do Conselho da Assistência, tudo era muito assistencial, né? Tudo na base do assistencialismo, de uma alimentação, né? De um banho, de um material de higiene, de uma roupa. Hoje a exigência é que tudo seja uma política. Então a política existe, mas ainda muito insuficiente, porque se o objetivo é uma política pública, eles teriam que ser retirados da rua. Só que não para, né, os cantos, para debaixo do tapete, não para os municípios, mas para as suas casas. Né? Vai haver uma política pública real quando houver o tratamento da saúde mental, quando houver o tratamento da saúde específica, já existe equipamentos, mas não atinge a todos. E quando tiver casa, gente, casa mínima que seja, quartos, mas que tenha um local. Tirar alguém da rua, acima de tudo, é ter um local
específico, digno, para que ele possa ficar, né? A população está falando, você falou agora que os equipamentos, né, esses, antes, como você falou, era uma questão mais assistencial, ou seja, daquela necessidade urgente, né? Fome, banho, material de higiene pessoal. E aí a gente percebe um crescimento dessa população de rua no pós-pandemia, porque a gente teve aí também uma crise econômica do nosso país, advinda desse governo de extrema-direita, do golpe. Então, tudo isso após a pandemia explode e a gente começa a ver ainda mais gente em situação de vulnerabilidade, em situação de ruas, famílias inteiras, com crianças e tudo mais. Então, quais os fatores você pode apontar como primordiais para esse aumento no número da população de rua? Isso é muito importante falar, até porque nós acompanhávamos esse público antes da pandemia. E quando a gente acompanhava, como instituição que gostava de escutar, que tem uma vocação para os vulnerabilizados, a gente levava alguns alimentos, né? E tinham apenas, vou dizer, em média, mais de 50, pouco mais de 50 que a gente encontrava nos centros da cidade, aqueles que estavam... Então tinha moradores na rodoviária, tinha moradores no mercado, tinha moradores ali no Banese, que dormiam e acordavam na rua, e era um número pequeno e que nos dava condição tranquilamente de atender. Com a pandemia, foi um avanço absurdo. O que a gente diria 50, 100 no máximo, hoje tem mais de 300 pessoas nas ruas. E isso porque a pandemia levou muitos que viviam do aluguel, que tinham emprego e precisavam pagar aluguel, que perderam, levaram para as ruas. Muita gente. E tem, assim, o Bolsa Família foi que veio socorrer, né? O auxílio emergencial foi que veio socorrer muita gente na questão do aluguel, mas a gente encontrou muitos empresários, ex-empresários, que tiveram que fechar suas lojas, que estavam lá pegando alimento. E famílias inteiras levando seus filhos para pegar alimentos. Então, o que hoje a gente vê nas ruas é aquele público que está ainda, né, à mercê, quando a gente encontrou logo pós-pandemia, abandonado nas suas políticas, nos seus direitos, nas suas necessidades. Daí a gente tensionou, e o governo federal também, né, impulsionou e levou os estados a abrir abrigos, né, para abrir o consultório na rua, específico para a população de rua, para abrir equipamentos que, dentro dos postos de saúde, esse acolhimento, né, para a população de rua. Saúde mental, começou a se abrir equipamentos específicos, né, para trabalhar com o problema da saúde mental da população de rua. Então a gente sabe que houve esses avanços, os abrigos na época da pandemia, como não sair de casa se você já estava na rua, né? Então ficou tão contraditório que os abrigos vinham socorrer, só que como foi difícil para eles, porque os abrigos não podiam sair, porque a pandemia, todos tinham que ficar presos dentro de casa. E eles que viviam na liberdade, muitos não se adaptavam e teimavam, né, em ir para a rua. Mas isso já foi um avanço. Até hoje existe o que a gente chamava de abrigo, hoje eles chamam de casa de passagem, porque também não pode ficar muito tempo. Mas a partir daí foram ouvindo, né, as pessoas e também trabalhando documentos, vendo aqueles que precisam de aposentadoria, e aí, mas não é suficiente. Nós, né, que trabalhamos e que assistimos e que realmente ouvimos, fizemos um censo. O censo foi primordial para dar essa quantidade que todos os órgãos exigiam quando a gente procurava. A gente sempre, depois da pandemia, foi atrás dos órgãos da assistência, né, da saúde, exigindo a política pública. E daí vem a minha última pergunta, ela vem justamente disso. Porque quando a gente fala de dignidade, a gente não está falando só de abrigo e alimentação. A gente está falando muito além. O censo de rua, ele, né, também vem para fomentar espaço de dignidade. Ser enxergado também é
é ter dignidade. Então, assim, o que você aponta como questões que são fundamentais, como urgências para trazer essa população de rua à dignidade e serem vistos como cidadãos? O que é urgente nesse momento em Sergipe, no nosso país, para que a gente possa garantir essa dignidade que vai para além de comida e abrigo? Com certeza vai além, porque o que a gente quer para mim, o que eu quero para mim, o que eu quero para meus filhos, eu quero para todas as pessoas humanas. E a gente tem que saber, e uma coisa importante da gente perceber é que a nossa cidade é pequena, o nosso estado é o menor, né? Então nós temos estrutura, sim. Quando a gente fala, a urgência primeira para a população de rua hoje é a sua casa. Tá? Se a gente fizer minimamente, hoje tem vários projetos, hoje tem várias leis que garantem, entendeu? Ruas Visíveis é um projeto nacional que os movimentos nacionais trazem, né, para a sugestão dos estados. Então, o Ruas Visíveis traz para a casa, depois a casa acompanhada, a moradia acompanhada, porque eles precisam ser acompanhados há tanto tempo, sem vínculos, então eles precisam serem acompanhados por assistentes sociais, eles precisam de empregabilidade, eles precisam de capacitação, precisam de tratamento mental, a área da saúde precisa entrar pesado, porque a pandemia não trouxe só para um morador de rua, trouxe para uma sociedade inteira a saúde mental comprometida. E eles, em primeiro lugar, porque eles de alguma forma precisam esquecer essa marginalização, esse estigma que eles trazem diariamente de serem pessoas que não existem, de serem culpados pela própria, sabe, pela própria existência, pela situação em que se encontram. A gente sabe que o Brasil saiu do mapa da fome, mas tem pessoas que ainda não têm oportunidade de emprego, que não estão na rua, têm trajetória, não estão na rua porque o Bolsa Família paga o aluguel e estão lá com suas crianças pedindo alimento, né? E para aqueles que realmente hoje não têm para onde ir, tem todo um caminho que não vai custar, sabe? Não vai dizer que vai quebrar ninguém para tirar 623 pessoas, sabe, dessa condição degradante, absurda, né? Que eu acho, assim, de alguma forma inadmissível. Um poder público, um gestor, eu acho que a primeira coisa que deveria fazer era tirar essa condição. Com certeza. Rosivânia, eu agradeço imensamente pelo nosso bate-papo. Espero que a gente aqui venha um dia para contar que essas 623 pessoas estão sim em uma moradia digna, empregadas. E exatamente isso que você falou, é uma questão de política pública. E não vai ser 623 pessoas que vai quebrar nenhum estado, você tem toda a razão. E lembrando que são seres humanos, como você, como eu, como quem está aqui nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e vamos juntos, né, tentar mudar essa situação, né, mobilizar. E a gente agradece muito e tenho certeza que vai ter efeito. Muito obrigada. Muito bem. Como vocês puderam perceber, a nossa conversa de hoje com Rosivânia Ramos Barbalho nos mostrou que falar sobre população em situação de rua não é apenas tratar de ausência de teto, e sim de direitos negados, de invisibilidade e de estigmas que precisam ser superados. Enquanto enxergarmos essas pessoas como incômodo e não como cidadãos, estaremos apenas empurrando a questão para debaixo do tapete. Esperamos, do fundo do coração, que esse programa de hoje sirva como ponto de reflexão. Cada vida na rua é uma história interrompida e cabe a nós, como sociedade, decidir se vamos continuar virando o rosto ou finalmente teremos a coragem de agir. Que exemplos de pessoas como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara e tantos outros que dedicaram a vida a servir os mais pobres, nos inspire a olhar para essa realidade com mais humanidade. Porque, como dizia Madre Teresa, o que eu faço é apenas uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. TV Sintese fica por aqui.
para você. Boa tarde e boa sorte. É que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.